Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui estaremos gravando nossa segunda parte do tema Segredos contido no ministério do apóstolo Paulo. Ontem aqui gravamos e mencionamos sobre quem era o apóstolo Paulo, ele sendo Saulo. O que Deus fez na vida dele através da sua chamada. E hoje nós estaremos dando prosseguimento sobre a segunda parte do tema Segredos contidos no ministério do apóstolo Paulo. Amanhã, possivelmente, se Deus nos permitir, estaremos mencionando ainda a terceira parte, porque falar do apóstolo Paulo temos conteúdos de sobra. Se você deseja ser um missionário e deseja aprender sobre missões, estude e pesquise sobre a vida de Paulo. Paulo nos deixou uma grande marca registrada na Bíblia Sagrada a respeito de como pregar o Evangelho de Deus. Para quem nós devemos pregar, como nós devemos pregar, como ouvir a voz de Deus para fazer o ID. Tudo está contido no ministério do apóstolo Paulo. Logo, primeiro grande missionário que existiu nesta terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Doou de si mesmo, deixou o esplendor de glória para habitar em uma matéria, em um corpo. Pregou 3 anos e meio com a sua vida para nos dar a salvação eterna. Então amanhã estaremos finalizando este tema. Amanhã vamos usar o texto base nas últimas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha que tremendo estas palavras. Vamos desenvolver um trabalho amanhã a respeito deste tema base, deste texto base. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Logo, se você estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, contida em Atos dos Apóstolos, que inicia a sua chamada, e nas 13 cartas que ele escreveu, logo você vai ser um bom docente na matéria missiologia. Deus abençoe, que você abra o seu apetite para aprender a respeito de missões, de ganhar almas para o reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ganha a alma é perdoado muito dos seus pecados. Amém? Graças a Deus. Temos aqui, meus irmãos, alguns de nossos marca-textos. Ministério Michael Wally. Eu criei isso aqui para algumas pessoas que desejarem. Não é comprado, é inteiramente grátis. Você que lê livro, que lê sua Bíblia, e você que deseja um marca-texto como esse aqui do nosso trabalho, mande um curte lá, faça um comentário nas redes sociais e nos avise, nos chame a atenção dizendo: eu quero um marca-texto do Ministério Michael Wally. Logo eu vou mandar imediatamente para você. Amém? Vamos para o assunto que nos interessa.
Ontem nós terminamos nossa fala a respeito do testemunho do apóstolo Paulo. Começamos a mencionar também o poder que há no nosso testemunho, o poder que há na nossa vida quando Jesus Cristo nos torna nova criatura. Olha o que Jesus disse através de sua palavra: nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como as pessoas se achegarão à presença de Deus? Como é que as pessoas lá fora que não conhecem a salvação, que não têm parte no reino de Deus, que ainda não tem o selo da promessa da salvação, vai conhecer esta salvação através de sua vida? Logo está explícito aqui o seu testemunho, o que Jesus fez na tua vida, da onde Jesus Cristo te tirou, da onde Jesus Cristo te resgatou, da onde Ele te colocou e quem você é hoje. Vamos ler um texto base em Atos, capítulo de número 6, verso de número 8. Embora falando ainda sobre a vida de Estevão, logo no início da caminhada da igreja primitiva, existiam umas idosas que não eram reconhecidas pelo seu trabalho. Logo os discípulos mencionaram: ora, estas idosas trabalham muito, mas elas não são reconhecidas. Vamos fazer um trabalho melhor para a edificação do reino de Deus. Vamos chamar 7 pessoas que sejam cheios de sabedoria, que tenham o Espírito de Deus, que tenham sabedoria divina. Logo, entre o chamado e escolhido para administrar este serviço social, juntamente com as idosas, foi quem? Foi Estevão. E o que Jesus estava fazendo através da vida de Estevão eram coisas grandiosas. Olha o que nos diz o texto sagrado. Em Atos 6:8: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Porém, através do testemunho de Estevão, Deus operava sinais, prodígios e maravilhas, porque Estevão era um excelente orador. Ele conhecia o que era vida de Cristo. Ele conhecia o que Jesus Cristo fez na sua vida. Possivelmente ele conhecia as leis do profeta, conhecia as profecias que foram liberadas antes mesmo do Messias chegar a Israel. É tanto que quando ele está presente diante dos fariseus na sinagoga, ele vai traçar uma genealogia dos acontecimentos da profecia desde Moisés, Elias, Salmos, os profetas menores, até chegar em Jesus Cristo. Era tanto que os fariseus rangiam-se os seus dentes para não ouvir o testemunho de Estevão. E olha que testemunho lindo aqui quando ele estava abrindo a sua boca e falando de Jesus. O texto nos revela que quando Estevão estava mencionando, ele olha para o céu. Eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui. E aqui tem uma revelação de Deus para a sua vida. Ele fala: eis que vejam os céus abertos
e Jesus Cristo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, meus irmãos, aqui é uma revelação de Deus. Aprendemos no grego que existem 3 céus. Primeiro céu, essa abóbada celeste. Segundo céu, que é mencionado as regiões celestiais, que o diabo e seus demônios estão habitando nessas regiões celestes. E o céu onde o Senhor Deus está sentado, sobre o alto e sublime trono. Logo, primeiro céu aqui é o céu Ouranos, abóbada celeste. Segundo céu, Mesorano, meio céus das regiões celestes. Encontramos em Filipenses, Efésios 2:2, que Satanás é reconhecido como o príncipe da potestade no ar. E o terceiro céu, Zeporando, epi no grego, que é glorioso, céu grandioso, céu de esplendor de glória. Quando, na verdade, Estevão estava falando de Jesus Cristo, ele olha para os céus e vê os céus abertos. Eu imagino Jesus, Deus Todo-Poderoso, em pé lá no seu trono e escutando o testemunho de Estevão. Quando ele está falando num momento glorioso, Deus lá no céu, ele sopra. Imagine isso aqui comigo, reflita. Deus, ele sopra, e o seu sopro faz com que os céus epouranos se abrem, e o sopro de Deus vai descendo numa velocidade tão veemente, que quando chega no terceiro céu e o segundo céu, que é Mesorano, e o segundo céu está fechado, o sopro de Deus abre uma camada e faz acesso com o primeiro céu, que é o céu Ouranos. Quando esse céu Urano, que já está aberto, que é os céus aí astronômico, que olhamos e vemos esse céu estrelado e as nuvens passeiam sobre ele, quando Estevão olha, ele vê e fala: eu vejo os céus abertos. Céus aqui está no plural. Ele vai dizer: eu vejo os céus abertos e Jesus Cristo assentado à direita do nosso Pai Todo-Poderoso. Que tremendo isso aqui. Embora aqui no testemunho da vida de Paulo, os discípulos estavam resistentes. Os discípulos não queriam aceitar Paulo, porque ele se converteu, porque ele estava achando que Paulo estava exercendo uma mentira, estava camuflando a sua vida a fim de enganar, para prender eles. Mas olha o que o texto nos diz em Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, e trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco o Senhor falou ousadamente através do nome de Jesus Cristo. Olha, que o testemunho que Deus tinha na vida de Paulo, os discípulos não compreendeu. Mas quem Deus levantou para, com a mão amiga, para apoiar o ministério de Paulo? Quem Deus levantou para consolidar o ministério de Paulo? Quem Deus usou e colocou ao lado de Paulo para que ele se tornasse um grande missionário e pregador do Evangelho de Deus? Na nossa vida precisamos de pessoas como Barnabé. Se não fosse Barnabé, Paulo não seria reconhecido como um grande missionário. Paulo não teria escrito as 13 cartas do Novo Testamento, e jamais ninguém iria mencionar na história do cristianismo o nome de Paulo. Mas Barnabé aqui levantou
e deu a sua mão amiga e disse: olha, eu conheço, eu vi o que Jesus fez na vida dele. Ele é realmente um discípulo, ele é realmente uma pessoa apta para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de Barnabé. Quem seria de Arão se não fosse Moisés? Quem seria de Josué se não fosse Moisés? Quem seria de Eliseu se não fosse Elias? Quem seria do profeta e rei Samuel se não for Davi, se não fosse o profeta Samuel? Quem seria Salomão se não fosse o seu pai Davi? Então, nós precisamos de pessoas que nos ajude espiritualmente a levar a palavra de Deus. Deus há de colocar pessoas como Barnabé na sua vida para que Deus edifique o seu ministério, edifique a sua chamada, em nome de Jesus Cristo. Mas Paulo aqui padeceu muito e sofreu pela vida da igreja, porque através da vida de Paulo, o que ele sofreu, o que ele padeceu, foi muito terrível. Muitos querem pregar hoje, mas não querem passar pelo que Paulo passou. Nós destacamos aqui pelo menos 10 acontecimentos e sofrimento do apóstolo de Paulo. Olha o que ele nos diz. Nós vamos aqui mencionar os 10 sofrimentos do apóstolo Paulo e qual o motivo do seu sofrimento. Eu vou ser rápido para ganhar tempo. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, em 2 Coríntios 11:32. Vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo. 2. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, em Atos capítulo 13. 3. Foi apedrejado quase até a sua morte em Listra. Em Atos 14, vemos que Paulo foi arrastado por uma grande multidão para fora da cidade e foi apedrejado. Isso tudo pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. 4. Sofrimento de Paulo. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, porque ele expulsou com a autoridade de Deus um espírito de adivinhações que estava sobre a vida de uma moça. Os poderosos reis daquela cidade, que adquiriram e se beneficiaram através daquela moça, tirou todos os seus lucros. Foi preso. E lá na prisão, à meia-noite, eles começaram a louvar e bendizer o nome do Senhor e foi liberto. 5. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Pelos próprios judeus, até Paulo estava sendo perseguido. 6. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio e uma grande confusão na cidade, em Atos capítulo 19. 7. Sofrimento que aconteceu no ministério de Paulo. Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Em Atos 21 nos registra, verso 27, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego, Trófimo, até lá. Trófimo. Eles incitaram as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo. 8. Preso e enviado a Roma. Ele sofre um naufrágio em Mileto. 9. Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. 10.
ele foi decapitado pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe qual foi o motivo que o apóstolo Paulo padeceu? Sabe qual foi o intuito dele padecer e não desistir de pregar o Evangelho? Acompanhe comigo, por favor. Mateus, capítulo de número 22. Mateus 10, 22, que nos diz: e serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está o intuito de Paulo: sofrer pelo Evangelho, sofrer por Jesus Cristo, porque pelo amor e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo somos rejeitados, somos apedrejados, somos criticados, por muitas das vezes blasfemados, por amor no nome. Mas olha um texto também que é interessante em Mateus 16, 25.